A crença nas habilidades paranormais, sobrenaturais e psíquicas estão aumentando no mundo. A situação atual com a Covid e as tensões globais do dia a dia são apenas alguns dos muitos fatores que contribuem para este aumento. Mas, mesmo antes dessa revolução, a crença nesses fenômenos estava aumentando em todo o mundo. E eu tenho certeza que você, que está assistindo a este vídeo agora, já passou por algo, digamos, estranho em sua vida, ou pelo menos conhece alguém que jura de pé junto ter presenciado algum fenômeno. Oi Daniel, tudo bem? Eu vou contar aqui hoje para você, aqui no seu canal, algo que aconteceu comigo já faz um tempo. Eu tinha cerca de 20 anos na época. Já aconteceram várias coisas comigo, né? Tem vários relatos sobrenaturais que eu poderia contar para você, mas eu acabei escolhendo esse, que para mim realmente é um mistério o que aconteceu nesse dia comigo. Então, né, eu espero que fique entendível, que todo mundo consiga entender aqui da forma que eu for contar aqui pra vocês. Então, como eu disse, né, isso já faz bastante tempo que isso aconteceu. Eu já morava sozinha em Uberlândia e eu tava trabalhando e ia tirar férias. E aí eu queria tirar essas férias, né, os 30 dias, eu queria viajar pra cidade aonde os meus pais moram. Só que eu tava com medo de ir, porque na época a minha casa não era tão segura, sabe? O muro dela era bem baixo, sabe? Qualquer pessoa conseguiria pular. E então eu tava com muito medo de viajar e ficar tanto tempo longe, né? Deixando a minha casa sozinha. Aí, né, eu peguei conversando com a minha avó, né? Falei pra minha avó, que também mora lá na cidade onde os meus pais moram. Eu falei com a minha avó que eu queria ir pra lá, ficar os 30 dias, mas que eu tava pensando às vezes em ficar menos, ficar, sei lá, até no máximo uma semana, por esse medo mesmo de alguém roubar minha casa, fazer alguma coisa, sabe? Na época eu era nova ali no bairro, então eu não tinha amizade com nenhum vizinho, né, pra poder pedir alguém pra dar uma olhada de vez em quando, ou se ouvir algum barulho, ver alguma movimentação diferente, já chamar a polícia, porque não era eu, né, que eu ia estar viajando. Eu não tinha contato com ninguém, não conhecia ninguém, então eu tava com muito medo. E aí eu peguei, né, liguei pra minha avó, falei pra ela dessa preocupação minha, né, que às vezes eu não ia conseguir ficar todas as minhas férias nesse período todo lá, nessa cidade. E aí a minha avó, ela tem uma fé muito bonita. A fé da minha avó é algo assim que é muito forte. E ela é muito, muito apegada a Divino Pai Eterno. E eu conversando com ela, né, ela pegou e falou pra mim assim, que quando eu estivesse saindo pra ir viajar, né, já tivesse com a casa toda trancada, fosse trancar a última porta, ela falou pra me fazer uma oração e pedir às 13 almas bondosas pra proteger minha casa, pra que nada de mal aconteça, né, enquanto eu estivesse fora. E já viu, né, quando vó, pai, mãe fala, a gente tem que fazer. Então, quando eu saí, lembrei disso e aí eu fiz a oração e pedi às 13 almas bondosas. Na época eu não sabia, nunca tinha ouvido falar nessas 13 almas bondosas. Eu sempre gostei de terror, sempre gostei de sobrenatural, só que eu não tinha tanto tempo para pesquisar. Então, né, eu não sabia quem era, mas se a minha avó falou, né, para rezar para elas, eu acho que, né, achei que era uma coisa boa, achei que tava tranquilo, né? Aí eu peguei e fui embora, fiquei lá, fui nessa cidade, né, nas minhas férias, fiquei lá os 30 dias, até quando deu o dia para eu voltar. Voltei, abri ali a porta, né, da minha sala, ali de casa, a casa toda fechada ainda, eu não cheguei a abrir nada. A primeira coisa que eu fiz foi ir até o meu quarto. Cheguei lá no quarto, coloquei a mala, né, abri algumas malas, tirei algumas coisas e fui para tomar um banho.
Enquanto eu tô tomando banho, eu tô ouvindo uns barulhos estranhos lá dentro da minha casa. Na época, eu tinha aqueles armários de lata na cozinha e ele fazia muito barulho quando você batia a porta. E aí eu comecei a ouvir aquela porta batendo. Parei no banho, né? Será que isso é aqui? Achei estranho, mas voltei, né? Deixei de lado, continuei tomando banho. Quando eu tô saindo do banho, eu escutei barulho no quarto de visita. O quarto de visita nessa casa, na época, ele era em frente ao banheiro e o meu quarto era do lado do banheiro. Nesse quarto de visita tinha um guarda-roupa de 2 portas de madeira. Tinha as portas bem pesadas, então se batesse com força também fazia muito barulho. E aí eu tô ouvindo essa porta batendo. Aí, né, eu já fiquei com medo, eu falei, gente, tem alguém dentro dessa casa. Aí eu, enrolei ali num roupão, peguei um rodo, muito corajosa, e fui investigar a casa inteira. Comecei ali pelo meu quarto, peguei o rodo, passava embaixo da cama, passava assim atrás do guarda-roupa, atrás da porta, e fiz isso na casa inteira. Fui no quarto de visita, passei para a sala, para a cozinha, e eu ainda não tinha aberto nenhuma porta e nenhuma janela, estava tudo trancado, mas o que eu olhei ali, não tinha ninguém ali dentro daquela casa. Se tivesse alguém, com certeza eu teria visto, eu teria encontrado, né? Aí, fui acalmando o medo, né? Aí eu fui vestir roupa, fui na cozinha, fiz algo lá para eu comer e sentei na sala. Na época, eu tinha na sala um sofá de napo, sabe? Que é aqueles uns negócios tipo couro, mas não é couro. É um material antigo, bem antigo. Nem sei se fazem sofá nesse material mais. Mas aí eu sentei, ele era de 2 lugares. Eu sentei em um lugar e enquanto eu tô vendo televisão, eu vi se formando como se alguém tivesse sentado na outra parte, formando ali a marca do bumbum da pessoa sentando. Aí o medo foi voltando. No que eu olhei assim, né, ia só afundando, como se a pessoa realmente estivesse sentando. Aí eu meio que congelei, travei. Olha, no que eu olhei para a televisão deu um estralo, né, e desligou. Nisso eu larguei o prato que eu tava comendo, larguei tudo e saí da casa. Na hora, assim, na minha cabeça, só veio, vou ligar pra minha avó. Quem que é essas almas que ela falou pra me rezar, né? Aí eu liguei pra minha avó, falei, vovó, o que é isso, né? Que tá acontecendo? Quem que são essas almas que você pediu pra eu rezar? Aí a minha avó, né, falou, não sei, essas almas o povo sempre reza aqui, né, que no interior o povo sempre reza pra elas. Já ouvi também, tem colegas que rezam toda vez que sai de casa, né, não era só ela que fazia isso, muita gente lá na cidade dela fazia isso, sempre que vai sair por longos períodos de casa, pedia sempre essas almas para poder proteger a casa. Mas a minha avó não soube me dizer quem eram essas almas. Aí a minha avó pegou e tá assim pra mim, me perguntou se quando eu voltei, quando eu entrei na casa, eu tinha feito uma oração para agradecer a proteção dessas almas. Aí eu falei, não, vovó, não agradeci, né? Você não tinha me falado para fazer isso? Aí ela, não, então você sai como se estivesse chegando, né, de novo em casa, destranca a porta, faz a oração e pede a proteção. Foi o que eu fiz, né? Eu já tava na rua, então, morrendo de medo, eu voltei para minha casa, abri ali a porta, fiz uma oração e agradeci às almas por terem protegido a minha casa, mas que era eu que estava chegando, que estava tudo bem, que elas podiam ir embora. Fiz isso. Parou. O barulho parou, a TV estava normal, não ouvi mais o meu armário da cozinha batendo, não, sabe? Não sei, pra mim realmente é um mistério o que aconteceu nesse dia. Depois eu fiquei curiosa para saber realmente quem eram essas almas, né, já que a minha avó não conseguiu me explicar. E eu fui pesquisar, e aí o que eu achei sobre 13 almas bondosas é referente ao edifício Joelma, que quando aconteceu, né, toda a tragédia lá no edifício Joelma, tiveram 13 corpos que ficaram carbonizados dentro do elevador. E devido, né, ao estado ali dos corpos, não foi possível
descobrir a identidade de cada uma dessas pessoas. E então elas foram todas enterradas ali no cemitério da cidade, sem uma identificação correta, né? Até hoje elas não foram identificadas. E muita gente, né, depois acabou atrelando a essas almas alguns milagres, né? Não sei se ainda até hoje pessoas vão lá para poder pedir milagres, alguma coisa, mas na época, né, que eu fiz essa pesquisa, algumas pessoas, né, dizem que realmente elas tinham ido lá, tinham conversado, feito uma oração para essas almas e tinham pedido algumas coisas, e aí depois essas coisas acabaram acontecendo e essas pessoas atrelaram esse acontecimento à oração que fizeram para as almas bondosas, né? Essas 13 almas que foram encontradas no edifício Joelma dentro do elevador. Não sei, né, se essas almas, né, que a minha avó acabou pedindo ali para que eu fizesse uma oração, seria realmente essas almas bondosas, né, do edifício Joelma, mas foi a única que eu encontrei. E de toda forma, o que justificaria esses barulhos que eu ouvi dentro da minha casa? A casa estava toda fechada, não tinha corrente de ar para bater porta, e a forma que foi fazendo ali no sofá do meu lado, né, a televisão ter dado aquele negócio, a minha televisão era nova na época, nunca tinha dado problema, né, então isso para mim é um mistério até hoje. Por mais, né, se elas realmente tivessem ali protegido a minha casa, eu fiquei com medo de pedir proteção delas novamente. Eu não voltei a rezar para elas quando eu saísse de casa, para elas protegessem a minha casa. Acredito que elas podem sim ter protegido ali naquela época, mas eu fiquei com um pouco de medo de fazer isso novamente, né? E é isso. Eu espero, Daniel, que você tenha, né, gostado desse relato meu. Espero ter contribuído para o seu canal. Te desejo todo o sucesso do mundo para esse novo projeto seu, para o seu canal, para a sua vida. Você sabe que você está no meu coração. E um grande beijo. Tchau!